Olá, muito boa tarde. Começa agora o Boletim Legislativo com muita informação da nossa cidade. Última segunda-feira do ano, 29 de dezembro de 2025. Na edição de hoje, você confere a preparação dos atletas joseenses para a 100ª edição da Corrida de São Silvestre. Vamos falar de saúde. Calor pode trazer riscos. Por isso, nessa época, é preciso atenção redobrada com a pele e hidratação. Afogamentos também aumentam junto com o maior movimento em praias e piscinas. São José registrou 11 ocorrências, sendo 2 mortes em 2024. Tudo isso e mais. E o Natal passou, mas agora ficam aqueles presentes que não serviram ou simplesmente não agradaram. Com o fim das festas, chega a hora de resolver as trocas de presentes. Mas você sabe qual o direito do consumidor nesse momento? Para ajudar a gente nessa missão, Ana Vitória Caxias está no Procon e esclarece as principais dúvidas sobre as trocas de presentes de Natal. Boa tarde, Ana, tudo bem? Fala pra gente aí como funcionam as trocas. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, fim de ano a gente ganha aí muitos presentes, eu mesmo ganhei vários presentes, imagino que você também, mas tem muita coisa que a gente quer trocar, não serviu, não gostou da cor, do modelo, e aí vem a dúvida, o que eu posso trocar, o que é garantido por lei para fazer essa troca? Para a gente entender melhor como é que funciona, eu converso com o Jorge Assad, diretor do Procon. Jorge, Natal passou, o pessoal aí cheio de presentes. Em que situações o consumidor tem de fato direito na hora da troca quando ele não gosta do produto? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ju. Quem será que ganha mais presente? Você ou a Ju? Fica a dúvida no ar, depois você me responde. Acho que vocês contaram. Vamos lá. Tem direito o consumidor, né, quando ele conversou, né, antes, no momento da compra, conversou com o fornecedor e o fornecedor tinha a política de troca da empresa, fazer a troca. Né? Vale lembrar, tem gente que só faz troca, tem empresa que só faz troca às segundas-feiras, tem as que não fazem às segundas-feiras, enfim. Então, por isso, no momento da compra, é muito importante conversar ali com o fornecedor, com o vendedor e fazer esse combinado. Aí sim. Agora, se tiver defeito, o consumidor está garantido. Se tiver algum vício, levou para casa, não viu na hora, apresentou um vício depois de algum tempo, tem direito também, ainda que a loja não tenha como política trocar mercadorias. E na internet, a gente compra muita coisa aí na internet, como é que funciona a troca? É a mesma coisa da loja física? Como que funciona essa troca para o online? Aí muda um pouquinho. Né? Em se tratando de compra virtual, o consumidor tem direito de arrependimento. Como que funciona? Em até 7 dias após o recebimento desse produto, o consumidor pode invocar esse direito sem justificativa nenhuma e pedir a troca do produto ou então devolução. E o porquê que acontece? Porque o consumidor não teve a oportunidade de tocar nesse produto, não teve a oportunidade de vestir, se for uma roupa, de calçar, né, se for um calçado, enfim, não teve a oportunidade de saber do produto, mais detalhes desse produto. Então, por isso, vale também para compras que foram feitas, por exemplo, por telefone. Em se tratando de compra fora do estabelecimento comercial e que o consumidor não vá ao estabelecimento comercial, existe o direito de arrependimento. Não consegui um acordo na loja física, no site, depois de 7 dias. Tentei essa conversa, nada resolveu. O que o consumidor deve fazer? Deve trazer ao Procon, né, e não precisa vir pessoalmente, fisicamente ao Procon, pode ser através da nossa plataforma digital, trazer as comprovações, né, que ele tentou e que ele tem o direito, que ele tentou fazer um acordo com a loja e que a loja se recusa realmente a atendê-lo. Aí sim tem intervenção do Procon. Né? Mas com consumidores, né, inteligentes, o que eles fazem? Conversam antes, combinam, com jeito, conversando tudo é possível fazer. Agora, não dá para chegar numa loja também querendo agredir verbalmente quem quer que seja, muito mais, né? Quanto mais fisicamente as pessoas. E do outro lado, o fornecedor inteligente, o que é que ele faz? Flexibiliza as políticas de troca. Ainda que ele não troque num dia, se está com o consumidor ali, de repente ele consegue fazer uma outra venda para o consumidor, né? Tratando bem o consumidor, ele vai ter a fidelização. É isso, Jorge, muito obrigada. Então, Ju, seguir aí as dicas que o Jorge falou. Se não conseguir, procurar o Procon, que fica aqui na rua Paulo Setúbal, 220, no Jardim São Dimas, no antigo prédio do Fórum. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Ana. E olha, caso o consumidor enfrente algum problema para efetuar uma troca, pode procurar o Procon para formalizar a reclamação no site www.procon.sp.gov.br.
E vamos continuar falando de direito do consumidor. Muita gente aproveita aqueles testes gratuitos de streaming, aplicativos e serviços online. Mas quando percebe, já foi cobrada automaticamente pela assinatura, né? Afinal, quais são os direitos do consumidor nesses casos? No quadro de hoje, a gente explica o que diz a lei e como evitar cobranças indesejadas. E aí, como é que você tá? Espero que bem, viu? Começa agora mais um Seu Direito, o quadro que responde às suas dúvidas jurídicas. Entrou no teste grátis e quando viu, já estava sendo cobrado? Pois é, isso é mais comum do que parece, mas o consumidor tem proteção nesses casos. Hoje a gente mostra como funciona a lei quando a assinatura é automática. E aí, qual é o seu direito? Nós chamamos aí, no geral, que seria o período de degustação do consumidor. Muitos consumidores acham que esse período ele pode ser utilizado, estendido e muitas vezes ele teria que pagar quando passa os 7 dias. Mas, na verdade, o silêncio do consumidor não quer dizer que é um aceite do consumidor. Ainda que ele não manifeste o desinteresse na contratação daquele serviço de degustação, ele não tem a obrigatoriedade de pagar por este serviço, mesmo que ultrapassado esses 7 dias. A cobrança indevida desse serviço poderia até ocasionar aí um valor em dobro por parte do consumidor, direito de recebimento em dobro por parte do consumidor. Vamos mudar de assunto e falar de saúde? Você percebeu que os dias estão mais quentes? Tanta exposição aos raios solares nessa época do ano pode trazer diversos riscos à saúde, como câncer de pele, queimaduras, desidratação e muitos outros. Por isso, durante o verão, é preciso ter atenção redobrada com a proteção da pele e também muita hidratação. As temperaturas têm subido em todo o país e o calor intenso exige mais atenção com a saúde, especialmente com a pele e a hidratação. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que em 2025 o Brasil registre mais de 700 mil novos casos de câncer no ano. E o melanoma é o tipo mais frequente, representando mais de 30% do total. É o que afirma essa dermatologista. E existe um tipo de câncer que não é diretamente somente ligado à exposição solar, ele vem de pintas pretas e planas. Esse câncer ele é muito agressivo, ele é muito maligno, ele é chamado melanoma. E ele se desenvolve a partir de pintas que vêm se transformando. Esses sinais de transformação das pintas são a assimetria, a pinta passa a se tornar uma pinta totalmente assimétrica, torta, com as beiradas bem irregulares, a pinta não é redondinha, não é certinha, a coloração passa a ser uma coloração muito irregular, ela tem partes da pinta que são marrom, partes que são preta, partes mais esbranquiçadas, então você vê que é uma pinta totalmente irregular e o crescimento dela passa a se alterar ao longo da vida da pessoa. Além do câncer de pele, a exposição ao sol pode causar queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Mas, com alguns cuidados simples, é possível se proteger e aproveitar os dias quentes com segurança. O uso do protetor solar ele deve ser diário e ele deve ser feito por todo tipo de pessoa, inclusive crianças, adolescentes, idosos. Existem certas áreas da pele que as pessoas muitas vezes esquecem de aplicar o protetor, por exemplo, as orelhas, atrás das orelhas, essa região do pescoço, colo, a região posterior do pescoço, a nuca, os ombros. E quando a pessoa está exposta à praia, eu já atendi muitos pacientes, né, piscina, estão expostos lá na praia, na piscina, jogando, elas esquecem também do dorso do pé, aquele peito do pé que a gente chama em cima, que é uma pele muito sensível, as pálpebras. Então, são peles que a pessoa tem que prestar atenção. E não é só quem vai à praia que precisa se proteger. Profissionais que trabalham ao ar livre e enfrentam calor todos os dias têm que redobrar os cuidados, como recomenda esse engenheiro de segurança do trabalho. É fundamental o uso do protetor solar como
principal artifício aí de proteção contra os raios solares, mas a gente também tem o uso de bonés, chapéu, touca árabe e o uniforme. O uniforme de manga comprida, muitas vezes o trabalhador questiona o porquê de ser um uniforme de manga comprida, sendo que a gente está trabalhando num período de calor, mas essa manga comprida é exatamente para proteger a pele do trabalhador contra um possível dano maior. A atenção ao bem-estar do calor também chegou à pauta da Câmara Municipal. Um projeto aprovado em plenário propõe a instalação de vaporizadores de água em parques, praças e áreas de caminhada. A proposta visa garantir qualidade de vida e prevenir problemas de saúde relacionados ao calor. O vereador Sidney Campos, autor do projeto, afirma que o objetivo é permitir uma melhor qualidade de vida para as pessoas que frequentam ruas e avenidas da cidade. Além disso, o vereador considera importante que o poder público crie estrutura para facilitar a hidratação. A comissão fez uma fiscalização nas praças aqui de São José dos Campos para tentar identificar aonde precisa realizar a instalação de bebedouros. Isso contribui para que a população consuma mais água e se hidrate nesse calor aí que vai ser bem intenso. O calor faz parte da nossa rotina, mas cuidar da pele, se hidratar e buscar sombra sempre que possível são atitudes simples que fazem toda a diferença. O verão pede leveza, mas também pede cuidado e consciência. E para se refrescar do calorão, muitas pessoas procuram as praias, piscinas, represas e cachoeiras da nossa região. E é justamente no verão que o número de ocorrências por afogamento aumenta. Medidas de prevenção, como evitar consumo de álcool ao entrar na água e manter crianças sob supervisão, podem ajudar a salvar vidas. Com a chegada do fim do ano, do calor e das férias, aumentam o movimento nas praias, lagoas e piscinas. Mas junto da diversão, cresce também o risco de afogamentos. Só em 2024, São José dos Campos registrou 11 ocorrências, sendo 2 mortes. A maioria desses acidentes acontece por descuido ou falta de prevenção. Segunda causa de morte entre a faixa etária de 1 a 4 anos, o afogamento. Como terceira causa de morte na faixa etária de 5 até 10 anos. E como quarta causa de morte na faixa etária de 15 até 24 anos, onde os meninos, os pré-adolescentes e os jovens adultos são os que mais se arriscam, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Piscinas de condomínios e casas também exigem atenção. Este condomínio, por exemplo, investiu em grades de proteção, portões com travas e ralos com tampa anti-aprisionamento, medidas que ajudam a prevenir. Nós passamos circulares, informando as medidas de segurança, informando sempre a presença de maiores de idade com crianças para que não corra qualquer risco dentro da área da piscina. A gente sabe que num piscar de olhos ou até mesmo numa distração, um afogamento pode acontecer. Por isso que prevenção e conscientização fazem toda a diferença nessa hora. Primeira coisa que a gente deve fazer é pedir para alguém chamar 193. O bombeiro ele tem preparo para ajudar nessa situação. A segunda coisa é analisar se a gente tem capacidade para ajudar aquela vítima, sempre oferecendo de primeiro momento, sem entrar na água, um material flutuante. A pessoa, quando está se afogando, ela está ou com a cabeça imersa ou submersa e ela precisa tirar a cabeça da água. Então, ela vai usar qualquer apoio para sair. E se você entra sem preparo, ela vai apoiar em você e você se torna uma nova vítima. Então, aproxima dessa vítima ou lança para ela uma tampa de isopor, uma garrafa PET, uma bola, um macarrão, para que ela segure, se acalme e você consiga dar os próximos comandos. Com ações voltadas à educação e à conscientização, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático leva informações sobre segurança a diferentes públicos. As atividades incluem palestras, distribuição de materiais educativos e até simulações de emergência em condomínios e escolas. O mais importante é a gente mostrar para as pessoas que o afogamento pode acontecer com qualquer um, independente de raça, classe social. Então, quando a gente entende que um comportamento pode aproximar a gente daquele risco, a gente tem como evitar. Então, é essa a nossa ideia, levar conhecimento através de ações que são lúdicas. A gente tem bastante ferramenta para trabalhar com criança, para adulto, para mostrar que o afogamento é um incidente, ele tem prevenção. A natação também é aliada da prevenção.
Nesta academia na região leste de São José, os professores ensinam desde cedo a não só a nadar, mas também a ter consciência e respeito pela água. A gente sempre coloca para eles que eles podem fazer a flutuação, que eles podem fazer o trabalho de sustentação, que é ficar com a cabeça fora d'água, movimentando braços e pernas, até que alguém venha ali para ajudá-los. Então, são algumas técnicas, né? Algumas coisas que a gente pede para eles fazerem, para eles poderem se conseguirem se salvar, entre aspas, né? E conseguirem dar conta de se virarem ali naquela situação de perigo. Além de nadar também, né? Porque se eles conseguirem sair nadando, os maiores principalmente, se eles conseguirem sair nadando de um lugar até um lugar mais seguro, para eles vai ser muito melhor. Rios e represas exigem uma atenção especial, como ressalta a educadora física. Antes de entrar na água, é fundamental observar a sinalização, o movimento da correnteza e a profundidade. Os sinais a gente tem que observar em qualquer ambiente que tem água. Então, se você vai para uma cachoeira, observar se tem pedra, observar se tem limo. Quando você vai para uma piscina que você não conhece, observar os ralos, onde que são as saídas de água, onde que são os ralos de sucção. Quando você vai para o mar, as bandeiras, né? Sempre observar os sinais. Tudo que é lugar que tem água sempre tem a sinalização, então é importante observar essa sinalização, porque elas é que vão te dar um norte para você poder se divertir em ambiente com água. A Câmara de São José também reforça o cuidado preventivo contra afogamentos. Uma lei municipal obriga a instalação de placas indicando a profundidade em piscinas de uso público e coletivo. Além desse apoio, antes de entrar na água é importante seguir orientações básicas, evitar consumo de álcool e manter crianças sob supervisão. Em caso de emergência, acione os bombeiros pelo telefone 193. Agora o assunto é esporte. Às vésperas do fim do ano, os atletas e praticantes das corridas de rua contam as horas para a prova mais esperada do país, a São Silvestre, a maior corrida de rua da América Latina. E aqui em São José dos Campos também já tem gente pronta para disputar a 14ª edição da Corrida da Virada Joseense, além da 100ª edição da São Silvestre. Quem vê a Denise assim, focada nos exercícios físicos e na prática da corrida, não imagina como ela estava há um ano. Com a gravidez do seu primeiro filho, ganhou 24 quilos. Desde janeiro, resolveu mudar a rotina de exercícios e os resultados são visíveis. Eu vinha com a minha treinadora, né, com a Ângela, ela sempre veio falando, Denise, faz tal coisa, musculação é essencial, inclusive ela é minha personal também, e ela direciona para a corrida, né? Então ela montou uma planilha para mim, para eu ir seguindo, para ir melhorando o tempo, para ir melhorando o ritmo, tudo mais assim. A corrida de rua foi uma escolha natural para quem cresceu vendo o pai participar de maratonas e provas pelo país. Só este ano, Denise perdeu 20 quilos. Agora já está pronta para a 14ª corrida da Virada Joseense. Serão 5 quilômetros para celebrar as conquistas deste ano na saúde. Já está bem pertinho. Pretendo diminuir ainda mais o ritmo e fazer uma prova maravilhosa, com muita alegria, com muita satisfação. Se Deus quiser, no máximo em 2 anos eu vou fazer a São Silvestre bem preparadinha, bem certinha, assim, para não ocorrer lesão ou alguma coisa do gênero. Olha, essa grande meta e sonho da Denise já virou realidade para alguns atletas joseenses que estão se preparando para participar da maior corrida de rua da América Latina, a Corrida de São Silvestre em São Paulo. Agora faltam poucos dias para a corrida, por isso os treinos são bem leves para todo mundo chegar 100% no dia da prova. Esta será a 7ª vez do professor Carlos Max na São Silvestre, que este ano será especial, chega à 100ª edição. O professor correu há alguns anos como atleta e hoje, como educador físico, multiplica a experiência na orientação de novos participantes. Isso, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, de estar no esporte por tantos anos, fez com que você frequentasse aquele ambiente e você vai lendo algumas coisas sobre aquilo.
aquilo, né? Existe revistas diversas e você vai buscando informação. Chega um ponto que você tenta dar um passo a mais, porque naquela época eu pensava em ser atleta. E aí a gente vai vendo que o rendimento, o alto rendimento, ele não dura muito tempo. O professor de educação física não, ele tem lastros aí de experiência e ele podia contribuir com alguma coisa na frente, que é o que eu pensei naquele momento. E aí eu fui me capacitar, me formei e voltei novamente para cá, porque eu me formei foi em outra região. Então, após isso, a gente tenta continuar a dar sequência no que a gente aprendeu, passando para outras pessoas o que seria legal para a saúde. Só para conseguir a inscrição da São Silvestre, a Rosângela enfrentou a maratona de espera na fila virtual por 5 horas. Pela terceira vez, ela enfrentará os 15 quilômetros mais disputados do Brasil no centro de São Paulo. Faz tempo que eu estou treinando, viu? Fiz inclusive 21 quilômetros aqui em São José, em julho. Fiz a Pampulha, que em Belo Horizonte, 18 quilômetros, então eu acredito que eu estou preparada. Fazer São Silvestre na época de Natal é um pouco difícil, né? Porque a gente sempre extrapola na comida, mas a gente tenta controlar, e muita água, muita hidratação, e depois da São Silvestre está tudo liberado. Tudo liberado até começarem os treinos para as novas provas. Isso porque São José dos Campos vem se consolidando como uma cidade que valoriza a corrida de rua. O vereador Marcão da Academia diz que só em 2025 já aconteceram 18 corridas oficiais na cidade. A atividade física já é importante para a questão de qualidade de vida, né? Inclusão, socialização, uma série de coisas boas, né, para as pessoas no dia a dia, na qualidade de vida nossa. E a corrida de rua, né, o atletismo no caso, é uma modalidade esportiva que a gente, através dela, a gente consegue reunir várias pessoas e promover, levar essas atividades que elas também pratiquem, né, para praticar saúde, praticar prevenção. Marcão lembra um dos destaques do ano, a primeira maratona de São José dos Campos, conquista de um projeto de lei de sua autoria aprovado na Câmara. A prova, que aconteceu em setembro, contou com mais de 4.000 atletas. Primeiro fizemos as meias maratonas, deu tudo certo, depois nós fomos para a maratona. Mais de 4.000 atletas na cidade, movimentou todo o setor hoteleiro, gastronômico, turístico da cidade, vem muitas pessoas, né, de outras cidades para cá, e também o sucesso que foi, porque as pessoas, os corredores de São José estavam esperando isso há muito tempo, né? De volta ao Parque Vicentina Aranha, o professor Carlos Max diz que São José tem vários espaços adequados para os treinos. Agora, às vésperas para a São Silvestre, as corridas são leves, só para manter os músculos ativados e se preparar para enfrentar temperaturas altas. Olha, calor, e a gente tem que tentar aproveitar o melhor época do dia, que seria no período da manhã ou mais à tarde aí. E os trajetos que a gente tem que fazer aí na casa de pelo menos os 15 quilômetros, que é a distância lá exata, né? E aí você tem que mesclar entre subidas e descidas e melhorando a sua mecânica com os educativos e alguns trabalhos de força leve, porque o evento não é fácil. Que demais! Boa sorte a todos os representantes aqui de São José que vão correr a São Silvestre e para todo mundo que vai participar da Corrida da Virada também. Vamos encerrar o programa? Amanhã tem mais, a partir das 2h da tarde. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Até amanhã, tchau, tchau!